Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui a mais um painel do Crypto Week, o maior evento sobre criptoativos do mundo. E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais a questão da regulação dos criptoativos, não só no Brasil, como no mundo, né? E quais os desafios encontrados tanto por empreendedores que atuam nesse setor, como por autarquias que estão tentando regular o mercado. Eu tenho aqui comigo o Júlio Lima, que é representante jurídico da Kraken Holding aqui no Brasil, né? E vou abrir um espaço para ele se apresentar daqui a pouquinho. Tem também o Marcos Ferraz, que é o CEO da Kraken Holding e cofundador do Crypto Week. E tenho também com a gente aqui a Dayana Udry, que é especialista jurídica em direito digital e também conhece bastante sobre regulação de criptoativos, né, Dayana? Então eu queria dar boas-vindas a todos vocês aí e abrir espaço para vocês se apresentarem. Começando, por favor, pela Dayana. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, a convite, né, Nicolas? Eu sou Dayana Udry. Antes de tudo, sou uma grande curiosa do tema, então realmente eu acabei de lançar um livro em que eu trato análise jurídica de blockchain, criptoativos e tokens, por ser um dos temas que realmente me fascinam. Então, atualmente sou procuradora do Estado do Paraná e professora em cursos de graduação, de pós-graduações e extensões, né? Sou doutoranda pela Universidade Católica de Lisboa, sempre focada nessa área de regulação e tributação de novas tecnologias, né? E criptoativos em específico atualmente. É isso. Legal, bem-vinda. Marcos, vamos para você que está na outra extremidade, aí a gente vai vindo para cá. Eu sou CEO da Kraken Holding aqui no Brasil, sou cofundador da Crypto Week e, cara, não tinha como a gente não entrar nesse assunto de regulamentação no cenário, principalmente por nós como uma companhia internacional e que ainda não tem pretensão de entrar no mercado brasileiro, de ter sede aqui, justamente por esse processo de regulamentação muito incipiente ainda, muito seguro. Acredito que a nossa regulamentação vai melhorar e que esse quadro é para a gente falar, inclusive, a respeito um pouco disso, para facilitar a minha vida aqui como empreendedor. E com esse tanto de fera aqui falando, principalmente com o Nicolas aqui conseguindo mediar, acho que a gente vai conseguir tirar bons conteúdos daqui e tranquilizar um pouco do meu coração e dessas 50 mil pessoas que estão aqui nos assistindo agora. Legal. Júlio, quer falar um pouquinho sobre você? Eu sou sócio fundador do PLC Advogados, sou um dos sócios responsáveis pela área de M&A, fundos de investimento e mercado de capitais. A gente assessora a Kraken Holding no projeto deles, que é um projeto mundial, com vários tipos de investimento, inclusive em ativos e criptoativos. Legal. Bem-vindo. Legal. E aí, para a gente começar essa discussão, eu queria abordar um pouco a questão de como os criptoativos são vistos aos olhos dos reguladores brasileiros, né? A gente tem alguns programas de lei já, né, propostas de lei tramitando no Congresso, seja via Câmara de Deputados, seja via Senado, né, federal. Os dois têm as suas próprias iniciativas aí. E queria ouvir um pouco de vocês, que são especialistas jurídicos, qual que é a visão do regulador com relação a essa classe de ativos, qual a autarquia que deve regular, qual é o posicionamento geral do setor público frente a essa classe de ativos como um todo. Olha, a visão que a gente tem atualmente é que a legislação no Brasil ainda está muito incipiente. Os projetos de lei, pela leitura deles, obviamente ainda estão em tramitação, então pode ter alteração, pode ser modificado, mas jogam para o Banco Central uma regulamentação mais profunda, eles são bem rasos e a gente acredita que o Banco Central não é o principal órgão para poder regular isso. E a gente vê uma dificuldade grande hoje de tramitação de projetos no Congresso. O Congresso hoje está muito preocupado ainda com o enfoque político, está muito travado, então a perspectiva não é boa, né, em razão de projeto de lei, e a gente entende que deveria ter alguma participação dos empreendedores, das pessoas que são ligadas ao mercado de cripto para ajudar a fomentar essa legislação. O formato que está sendo feito, a leitura que a gente tem dos projetos de lei é que realmente estão surgindo de uma forma política, está vindo tentando regulamentar, tentando ajudar, mas de uma forma que não vai atender ao mercado e principalmente jogando toda essa parte regulatória para o Banco Central, que não é o órgão especializado nisso, né? Tanto sejam as exchanges, as corretoras, sejam as próprias empresas que vão lançar os criptoativos,
não podem ser vistos como banco, não é isso o serviço deles. Então, eu acho que esses projetos estão fadados realmente a um arquivamento ou ao insucesso, e tem que ser revisto, e eu acho que tem que ser fomentado novas legislações. Existe pela CVM um projeto de sandbox bem montado, inteligente, que é um projeto que a gente entende que deve ser feito, é uma forma de tatear o mercado, entender um pouco o mercado, e a CVM também não conhece esse mercado, que é muito complexo, inclusive hoje o mercado de cripto é um mercado complexo, mas é uma iniciativa pequena pelo que a gente espera, né? Acho que, então, infelizmente, o Brasil está bem atrasado e bem longe do que poderia estar acontecendo aqui para poder incentivar as empresas a virem para o Brasil. Legal. Daiana, queria ouvir um pouco de você também. Qual que é a sua visão? Se você concorda, se você tem uma visão um pouco diferente. A gente tem ao todo, se não me falha a memória, 4 programas de lei tramitando, né? E cada qual com a sua peculiaridade ali, né? Alguns atribuindo a boa participação da Receita Federal na atuação e continuação do trabalho que eles vêm desenvolvendo, alguns tornando híbrido o papel do Banco Central e da CVM nessa atuação frente ao mercado. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, se você pode trazer um pouco mais de luz a esse tema. Claro, na verdade são 5, tá, Nicolas? São 5 propostas legislativas atualmente em trâmite, tá? 2 estão na Câmara, 3 estão no Senado. Eu acho que primeiro ponto, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando de algo relacionado à ordem e poder, né? No fundo, é dar ordem, né? Ter poder de dar ordem a algum mercado. Então, dentro dessa lógica de regulamentação governamental e estatal, o objetivo, e a gente começa a ver como uma tendência no mundo, né? É sempre tentar diminuir eu falo que são as externalidades negativas, os riscos que alguns comportamentos dentro do mercado podem acarretar para o sistema jurídico de uma forma ampla. E aí a gente vê várias iniciativas, como o doutor Júlio comentou agora, né, acho que tentativa e erro. Então, se a gente analisar as propostas legislativas, a primeira é de 2015, ali a gente vê realmente uma certa resistência ou até um desconhecimento inicial, né, do nosso legislador. Já a última proposta de 2020, ela já tem uma proposta um pouco mais robusta, ela trata um pouco mais dos eixos temáticos que estão, digamos assim, na ordem do dia das regulamentações do mundo, né? Então, quando a gente fala de ordem do dia, eu estou falando principalmente de utilização dos cripto para fins de lavagem de dinheiro, cometimento de crimes, né? Utilização desses criptoativos numa certa forma prejudicando o mercado na economia popular, ofertas, né, desses criptos para fim de arrecadação de valores e toda a questão de prejuízo ao investidor, que não é, né, enfim, que não é, de alguma forma, não conhece o mercado, um risco de rigidez do sistema financeiro e monetário e um risco de não pagamento, eventualmente, ou dever de pagar o tributo. Então, eu acho que são esses principais 4 eixos temáticos que o mundo tem olhado e tem tentado regulamentar, e que no Brasil essas propostas legislativas tentaram, de uma certa forma, tratar disso. Se é adequado ou não, eu acho que como o doutor Júlio falou, eu acho que precisa de maiores debates, porque é um mercado altamente complexo, que tem várias utilizações desses criptoativos, e consoante as utilizações e os riscos, é que a gente tem que estar discutindo e debatendo de que forma é a melhor abordagem regulatória nesse setor. Então, eu acho que as propostas é uma tentativa, mas que sim, há necessidade de ter uma maior participação de todos os players para fins de atingir o melhor lugar, né, comum para todos. Sem dúvida. E vendo assim, olhando para a estrutura que a gente tem, o arcabouço regulatório que a gente tem hoje, apesar de a gente não ter nenhuma lei formada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a gente já tem a instrução normativa da Receita número 1888 e a 1889, que obriga as exchanges, né, a informarem as operações feitas com criptoativos por seus clientes à Receita Federal, né, e aos usuários que compram via peer-to-peer ou via exchanges estrangeiras, informem valores acima de 30 mil movimentados no mês aí para a Receita Federal no mês subsequente, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que essa regulamentação ela é suficiente, e eu já adianto que, na minha opinião, ela não é. A gente precisa avançar muito ainda, mas é um marco regulatório importante. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que mais precisa ser inserido nesse contexto, talvez não via Receita Federal, mas via regulamentação, para que a gente possa avançar nesse sentido, em primeiro lugar, aqui no Brasil, né? Eu acho perfeita a sua visão. Acho que a
A Receita fez uma norma tributária. A preocupação ali dentro da competência da Receita Federal é lavagem de dinheiro, crimes tributários e arrecadação de impostos. Eu acho que dentro do que é o viés dela, ela aplicou mais ou menos o que se tem para outros ativos. Então foi isso que ela fez. Ela não criou uma regra nova, ela só esclareceu, para esses ativos também tem que ser declarado, você vai declarar e eu quero acompanhar as movimentações. Pô, perfeito. Mas é pouco. Né? Um empreendedor hoje, quando ele olha, ele fala, o que vai se aplicar se eu abrir aqui e começar a fazer uma tokenização de ativo? Opa, se é ativo mobilizado, eu vou ter que ir lá na CVM pedir para cadastrar, abrir processo, todos os custos envolvidos numa CVM. A CVM vai ter que entender o ativo digital ainda, que ela não compreende. Então isso vai demorar um ano e meio para poder fazer, com vários custos extras. Não é isso que é a disruptura que o blockchain, todo o criptoativo vem desenhando durante esses quase 10 anos no mercado, busca. Então, quando você faz isso, você tira toda essa liberdade do empreendedor que está ligado a esse tipo de mercado. Então, você ter somente uma regulamentação fiscal acaba te levando à regulamentação do mercado tradicional. É o que, se aplicar na nossa visão, se você tiver que aplicar isso aos empreendedores, às empresas que estão agindo nesse mercado, eles vão evitar de vir ao Brasil, porque isso vai realmente engessar. É importante que vai ter uma dicotomia agora interessante, né? Porque a Binance, que é a maior corretora de cripto do mundo, de longe, ela... É a maior de longe. Isso, é a maior de longe. Ela está num mercado não regulamentado, né? Ela está baseada em Malta, trabalha aí em todas as fronteiras, não tem fronteira e tal. A Coinbase vai abrir capital nos Estados Unidos, né? Já fez o protocolo, deve abrir capital e vai ficar submetida ao regulamento da SEC, que é a CVM local. Então nós vamos ter duas grandes, uma regulamentada e outra não regulamentada. A tendência é que não regulamentada vai conseguir lançar muito mais projetos novos, e a regulamentada vai ter mais segurança para o investidor. Então a gente vai entender quem vai sobreviver a esse embate. Mas eu acho que os empreendedores novos vão evitar um país que não tenha regulamentação, porque eles não têm segurança jurídica. O que eles vão ter que responder? Eles vão responder uma CVM? Ou eles vão ficar sem regra? Porque a norma da Receita Federal, como você bem colocou, ela é específica para tributação. Né? Tributação, declarações, informação de transações, visando o quê? Tributos e evitar crimes financeiros. Então, acho que é importante que foi colocado, acho que a norma da Receita está equilibrada, né, na minha visão, mas ainda é muito pouco. Concorda, Dayana? Ou tem uma opinião divergente? Não, na verdade, eu acho que é isso. Quando eu comentei dos riscos, é isso, né? Das preocupações dos estados de uma forma ampla é realmente você está evadindo de pagamento de tributos. E como o doutor Júlio muito bem colocou, na verdade, o que a gente tem é uma interpretação da Receita, identificando que operações com criptos, ainda que é incipiente e ainda assim, não cobre as operações com criptos, porque a partir do momento que se entende que se paga imposto de renda, ganho de capital e só para pessoa física, você está deixando à margem um monte de outras operações que não temos orientações da Receita ainda. E essa instrução, ela só é um dever acessório, que a gente chama, né, de poder eu estar verificando os fatos passíveis de caracterizar a tributação pelo imposto de renda. Então, no fundo, é uma fiscalização da Receita dentro do poder de cobrar o tributo do imposto de renda. É isso, basicamente. E aí nós temos todo um gap aí em todas as principais operações desse mercado cripto. E aqui que como o doutor Júlio muito bem colocou, que a gente tem o que a gente tem visto de arbitragem regulatória pelo mundo, né? Porque os empreendedores acabam buscando justamente aquelas jurisdições que têm uma orientação de como as principais operações com criptoativos estão sujeitos a que tipo de regulamentação, a que tipo de obrigações, né? E isso é que falta no Brasil, porque, ok, nós não temos uma lei, nós temos propostas legislativas que têm que ser debatidas, mas falta ainda que seja uma orientação mais formal, no sentido de que quais são as legislações
que se aplicam ao mercado tradicional, que poderiam, de alguma forma, ser aplicável ao mercado de cripto, como foi os primeiros passos na Suíça, por exemplo, até ter agora a legislação específica, ele tinha um guideline orientando quais eram a legislação relacionada ao mercado de capitais que se aplicava às operações com criptos. Eu acho que talvez esse primeiro passo inicial de orientação, de aplicabilidades, ainda que por analogia de algumas legislações para algumas operações, já seria de grande valia como primeiro passo, mas nós temos sim que avançar para fins de fomentar o investimento nesse mercado que está crescendo de forma exponencial, é realmente trilionário, tem boas perspectivas para o futuro para a gente poder estar, de alguma forma, fomentando os investidores no Brasil mesmo, né? Os empreendimentos no Brasil tendo esse ambiente regulatório mais claro. Eu acho que esse é um primeiro passo que talvez não demandaria tanta discussão política, né, na Câmara, né? Você realmente começar a talvez estabelecer orientações mais adequadas, né, de aplicações de legislações de forma analógica. Eu acho que seria um primeiro passo, talvez, sabe? Legal, acho muito interessante isso que você mencionou, em especial com relação à arbitragem regulatória, né, porque a gente tem jurisdições que são muito mais favoráveis à implementação tecnológica ali, né, os empreendedores poderem criar inovações dentro desse setor, desde exchanges de criptoativos que são mais reguladas, até protocolos, né, próprios de emissão de criptoativos e utilização da tecnologia blockchain. Malta é muito forte nisso, Suíça também é muito forte nisso, com leis específicas para esse tipo de setor, né? Eu queria então trazer, em especial com relação à arbitragem regulatória, para a discussão o Marcos e perguntar para ele, você como empreendedor, cara, qual que é o seu posicionamento quando você olha, por exemplo, para um país que não tem uma regulamentação tão clara para você ali realizar a sua atividade, né? E para um país que tem uma vantagem clara para você migrar, né? Acho que isso, como brasileiro, a gente acaba perdendo um pouco a iniciativa privada, porque naturalmente as empresas vão acabar migrando para regiões que são mais favoráveis, né? Eu preciso admitir que eu estava aqui agora pensando exatamente nisso. Quando a gente para pensar os aspectos de cada uma das jurisdições, eu vou até um pouquinho mais longe do que a Suíça, vou para além Malta, eu vou lá para a nossa base, né? Eu vou lá para o Reino do Bahrein, onde é a sede da empresa Mater, a KHK Holding, a KHK de Khalid Ahmad Khalifa, que é o príncipe do Reino do Bahrein e o fundador do Brave Combat Federation. E, cara, no Bahrein, por exemplo, a gente tem uma vantagem muito grande, que existe um sandbox regulamentar. Ele foi construído em várias fases, ele é extremamente faseado, onde, por exemplo, você tem um recorte da população que você pode trabalhar, apesar de ser um país relativamente pequeno, a gente está falando aí de 2 milhões e 200 mil habitantes. A gente recebe um bloco específico do país que a gente pode trabalhar, que a gente pode criar aquele novo produto, aquela nova tecnologia ali financeira, aquela inovação, aplicar para aquele público específico sem precisar seguir nenhuma regulamentação naquele momento. E se o projeto, ao final de 6 meses, dependendo da fase, 1 ano, 1 ano e meio, ele provar que ele é um projeto sustentável, é um projeto que traz um retorno financeiro muito grande, que ele cria uma disrupção, o país modifica as leis dele, modifica os regulamentos para que aquele seu projeto ele sobreviva no país. Então, assim, é um ambiente propício, o governo entendendo que o processo de inovação é extremamente importante para a disrupção tecnológica, a mudança da matriz econômica. Então, é um processo que o Brasil ele precisa ser um pouco mais agressivo nisso. Porque cada vez que ele tem sido mais agressivo na regulamentação, de prender o empreendedor, ele perde a oportunidade de trazer receita para o país, oportunidade de criar distribuição de renda, de oportunidade de geração de riqueza. E isso dificulta muito para a gente. Eu sou brasileiro, eu gostaria que a nossa companhia fosse aqui no Brasil. Eu gostaria de ter, por exemplo, a sede da USD Sports aqui no Brasil e poder oferecer para o mercado brasileiro. Mas não é possível por causa da nossa regulamentação que deixa a gente ainda muito inseguro para poder trabalhar. Eu acho que essa discussão é muito importante. Pessoas como o Júlio, a Daiane, você e eu, cada vez mais próximos do poder público nesse quesito de debate, dessa construção de ideias, porque também não adianta a gente querer uma coisa do governo que o governo ainda não entende. É um assunto muito novo. Sejamos sinceros, a gente está aprendendo disso aqui agora, graças ao maior evento do mundo, que a gente está conseguindo cada vez mais aumentar nossa coletânea de conhecimento. Então, assim como nós estamos fazendo aqui, imagina 50 mil pessoas que estão ali nos assistindo.
Imagina o governo. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu vejo o governo brasileiro se interessando a participar cada vez mais, né? A gente tem infraestruturas de sandbox regulatório também aqui no Brasil, na frente do Banco Central, na frente da SUSEP, que é a autarquia que regula o mercado de seguros, né? E na frente da própria CVM, né, que também, como o Dr. Júlio colocou, se interessa e quer trazer para perto, né? Acho que o entendimento da CVM cresceu bastante nos últimos anos, né? Quando você teve lá em 2017 o lançamento dos primeiros fundos de investimento, você teve um momento de cisão ali, que a CVM se sentiu pressionada a dar uma controlada e falar assim, não, peraí, não anuncia para público em geral ainda essas cotas do seu fundo, mantém para investidor profissional, deixa a gente ter um grau de entendimento um pouco maior sobre a tecnologia, para que no meio do ano eles soltassem um outro ofício explicando que sim, poderia haver uma participação. Então, de qualquer forma, o que eu vejo é que apesar do governo brasileiro ainda não estar 100% formalizado em termos de regulação, por parte das autarquias, eu ainda vejo um movimento muito forte na direção de você trazer esse inovador para perto, né? Inclusive, nessa rodada de sandbox regulatório que a gente teve da CVM, e acabou, se eu não me engano, em março, as inscrições de janeiro, teve a revisão em março, que foi postergada para junho desse ano, né? Você teve cerca de 3 ou 4 empresas estrangeiras, se não me falha a memória, tá? E se inscreveram para atuar no Brasil justamente porque viram que a CVM está voltada para a inovação. Mas eu acho que é importante a gente mencionar também que a CVM ela não regula o mercado de criptoativos, né? Assim como o Banco Central não regula o mercado de criptoativos, assim como a SUSEP não regula o mercado de criptoativos. Acho que são autarquias que estão tentando olhar para as mais diferentes facetas desse mercado, dado que ele é um mercado multifacetado, né? E que tem uma supranacionalidade, um desafio regulatório que é muito mais amplo, e cada qual tentando contribuir da maneira que consegue, né? Pensando nisso, eu queria entender de vocês, se contando com essas autarquias regulatórias que a gente tem no Brasil hoje, elas serão suficientes para que a gente possa justamente trazer uma regulação para essa classe de ativos como um todo, né? Cada qual pegando a sua fatia ali de responsabilidade, mas, no geral, estabelecendo as regras do jogo para que o empreendedor possa atuar de maneira prática e fácil dentro do mercado. O que eu vejo hoje, até da excelente forma que você explanou, você tem 3 autarquias avaliando, entendendo o mercado e fazendo aí projetos sandbox para poder acompanhar algumas operações e poder extrair um pouco de conhecimento dessas operações. Só que a tendência de cada um desses órgãos é atrair para dentro daquilo que ele está acostumado a regulamentar, né? A SUSEP a parte de seguros, o Banco Central a parte bancária e a CVM a parte de mercado de capitais. As regras desses 3 setores são regras bem evoluídas, mas muito travadas, até pela área de atuação deles. Nós estamos falando de criptoativos, são ativos extremamente modernos, extremamente complexos e num boom de evolução muito grande, com a modificação quase que diária. Todo dia você tem um tipo novo de ativo sendo lançado. Vamos fazer tokenização na área de esportes, que é uma das propostas da Kraken, vamos fazer tokenização de arte, vamos fazer tokenização de imóveis, né? De imóveis. É um mundo muito grande. Quando eu falo de arte, eu estou falando de valor mobiliário, eu estou falando de CVM. Mas quando eu falo de imóveis, né, tokenizar como se fosse um fundo imobiliário, né, imóveis com renda de aluguel, isso tem mais sentido a CVM. Eu acho que o ideal era ter uma agência, né, um órgão novo, que teria só isso, somente esse escopo como pauta. Eu acho que a gente ganharia em velocidade. Eu acho que existe mundialmente uma disputa por esse mercado como país. Eu acho que os países conseguirem sediar, né, um mercado que envolve mais de $1 trilhão e poder atrair empresas, vão sair na frente. A Suíça é um país nitidamente com um mercado financeiro muito forte, é um país de economia neutra, não entra em guerra, é um país que está buscando isso para ele. Já está fazendo há alguns anos, não conseguiu captar muito investimento, mas é porque isso é lento. A gente está atrasado. Então, acho que se a gente tivesse uma terceira agência, uma quarta agência, não falando nem do Banco Central, nem da SUSEP e muito menos da CVM, mas uma agência que fosse especializada nisso, eu acho que a gente conseguiria desenvolver
regras especializadas, específicas para criptoativos e com velocidade mais rápida. Inclusive, as revisões dessas regras seriam mais fáceis, né, do que eu estar ali dentro da CVM, que trata N assuntos, o Banco Central que trata N assuntos, a SUSEP que trata de seguro. Né? Seguro e resseguro, não está ligado ao criptoativo. Então, na minha opinião, se o Brasil realmente quisesse evoluir e trazer empreendimentos, trazer desenvolvedores para dentro do país, um país, né, que precisa disso, a gente precisa movimentar nossa economia, pensando somente no futuro, eu acho que um caminho correto seria tratar aí um terceiro órgão, uma terceira agência, um organismo de alguma forma especializado. Um pensamento que eu tenho muito grande, Nicolas, que eu não consigo tirar ele da minha cabeça como empreendedor. Por exemplo, pensando no caso do nosso grupo, que a gente tem empresa de life science, empresa de esporte, empresa de engenharia, N profissionais desse mercado, abarcando desde o Fórum Econômico Mundial, a astronauta envolvidos em todo esse processo criativo. Eu estou agora assumindo uma visão de fora, tipo um sandbox de empreendedor. Eu estou aguardando, analisando, esperando esse órgão startup aí surgir, para ver, beleza, como que está se regulando o mercado, como é que está regulando no Brasil, como é que está regulando em Malta, como é que está regulando no Bahrein. Porque nós, como empreendedores, geradores de riqueza, a gente também precisa ter segurança para poder trabalhar, para poder entender, inclusive, até onde a gente pode ir. Até onde que é a linha tênue que a gente pode ir aqui no mercado, até onde que a gente pode fazer tal coisa. E eu te falo que eu espero isso com bons olhos. É o que eu disse. Tenho muita confiança na CVM, no Banco Central, no governo. Sei que o processo é moroso, ainda acredito que seja moroso, mas sou o primeiro torcedor ali, o que levanta a plaquinha do número 1, torcendo para que seja o mais rápido possível. Porque agora a gente está numa jornada muito crescente nesse aspecto tecnológico, e a gente falou de disrupção tecnológica e financeira durante todo o nosso evento. Cara, o que a gente tem que fazer é aguardar, tentar se envolver cada vez mais, trazer com que outros empreendedores possam se envolver nisso, mas aguardar ainda faz parte do discurso, esperar até ver aonde que o governo vai empreender nessa área para ele poder construir uma linha discursiva que faça sentido para o próprio governo como empreendedor, para que ele possa trazer um novo tipo de receita, para que ele possa fazer um novo tipo de distribuição né, de financeira para o país. Então, é um assunto polêmico, mas eu acho que é um assunto muito necessário e que permeia todo o nosso dia, desde o cafezinho até a última reunião da diretoria. Daiana, concorda? Fala pra gente um pouquinho da sua visão aí. É realmente um assunto bastante polêmico. Eu na verdade, eu acho que a tendência, e aí vocês, né, realmente um pensamento que eu tenho, que no fundo a gente está numa tendência de tokenização da economia de uma forma ampla. Cada vez mais a gente vê, como você muito disse, multifacetário esse mercado. Nós vemos várias iniciativas em vários nichos diferentes e a gente não sabe até onde isso vai, porque não temos como prever de início. E eu gosto muito do exemplo de Liechtenstein, que a legislação dele, de 2020, ele já está olhando para a tokenização da economia de uma forma ampla e de como adaptar o sistema jurídico para fins dos mais variados possíveis, até ter uma discussão que se tem da questão de validação, por exemplo, de propriedades de uma obra de arte. Quem que vai ser o custodiante dessa obra de arte, que vai certificar que aquele token, aquela obra de arte realmente existe, e você tem garantia de que aquele token representativo daquela obra é rígido, né? Então, eles já estão olhando para isso. Eu acho que esse é o futuro. E aí, eu me questiono se não seria o caso de a gente entender que a realidade cada vez mais vai ser tomada por uma economia tokenizada, e se, ao invés de ter um único órgão específico, porque eu acho que isso vai crescer muito, se não seria um momento de a gente ter sandbox, como, né, eu acho que é uma iniciativa interessante de você trazer o empreendedor para próximo do governo e você ter agentes dessas áreas mais afetadas em conversa, num consórcio de agentes reguladores, porque nós vamos ter a faceta do mercado financeiro, nós teremos a faceta do mercado securitário, nós teremos a faceta da tributação disso tudo, teremos a faceta até do todo o registro de propriedade intelectual. Então,
né, dados também, não deixa de ter também tudo isso é uma questão, e você realmente ter um fórum de discussões de várias autoridades, porque no fundo eu acho que a gente cada vez mais vai ver uma tokenização massiva da economia. Eu acho que a tendência a médio e longo prazo é essa mesmo, sabe, Nicolas? Então, na minha humilde opinião, a gente tem que começar a realmente ter essa conversa, trazer o empreendedor para mais próximos, em fóruns adequados de debate, porque é uma compreensão mútua, né? Porque, de um lado, a gente tem que fomentar o crescimento, a gente tem que fomentar a economia, é uma oportunidade de renda para o Brasil, mas, por outro lado, nós também temos que garantir a segurança de quem está utilizando esse tipo de produto. Então, eu acho que essa conversa, essa mudança de paradigma até, né, da relação administração-administrados, eu acho que é algo que tem que ser feito para ontem, né? Porque a gente realmente já tem um gap aí, o Brasil tem, ou como a maioria dos países já tem, a gente fala um gap de 2, 3 anos entre regulamentar e o que está acontecendo. O Brasil acho que já está com um gap muito maior que isso, né? Diz aí não nos deixa mentir o Bitcoin, que tem aí mais de uma década, né, 12 anos, e até agora a gente não tem, de fato, uma regulamentação específica disso. Então, acho que é o momento de, talvez, estabelecer fóruns mesmo de conversa, de debates, para você ter uma velocidade, inclusive, de compreensão, de mútua compreensão e de estabelecimento de diretrizes mais seguras, né, para o empreendedor. Eu vejo nessa tensão, na verdade, sabe? E acho que talvez seja um caminho possível você trazer esses vários órgãos e os empreendedores mais para próximo, para poder compreender o tamanho do que a gente está falando e as principais operações do que a gente está falando. Agora, Dayana, você comentou sobre os criptoativos e a própria regulação do Bitcoin, que está aí. O ativo já existe há mais de 10 anos, né? E a gente ainda não tem uma regulação para isso. Mas eu até queria te provocar aqui e perguntar para você, dado que a gente tem uma característica supranacional da tecnologia blockchain, né, um blockchain público como o do Bitcoin, ele tem nós em regiões diferentes do mundo, de fato uma moeda global que pode circular livremente aí em diferentes nações, né, com alguns países ali proibindo. Você acredita que um esforço de coordenação internacional seja necessário para que a gente possa ter uma regulação efetiva desse mercado? E você acha que isso é algo provável de acontecer nos próximos anos? Não tenha dúvida. Na verdade, a gente começa e aí eu falo, tem desde a regulamentação técnica, né, da infraestrutura, que a gente já vê algumas iniciativas aí, a gente chama de policêntricas, porque tanto a iniciativa privada quanto, de alguma forma, uma ingerência pública nos fins, né, de você começar a pensar numa regulamentação técnica mesmo, como é a internet, como foi a internet, e muitos dos debates que a gente viu na internet, a gente vê hoje, como para fins de você trazer uma efetividade da regulamentação. A gente não tenha dúvida que esse mínimo de alinhamento entre as nações e troca de informações, ela é fundamental, e não só nas operações, né, com criptoativos, com essa infraestrutura de blockchain, como quando a gente pensa no e-commerce, que é uma coisa já mais, né, no nosso dia a dia, a gente debate muito isso, dessa necessidade de você estabelecer balizas mínimas pelo mundo de interpretações para fins de realmente entender quem que vai regulamentar, de que forma a gente consegue implementar essa regulamentação, porque a gente vai precisar, sim, de um tráfego de informações e de um auxílio mútuo entre os entes governamentais. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ouvir isso em 2019. Eu estava lá, eu estava fazendo meu ano curricular do meu doutorado lá na Europa, tive a oportunidade de ir lá na OCDE, no fórum de blockchain, né, da OCDE em 2019, lá em Paris, e um dos painéis, vários painéis que eu tive o privilégio de acompanhar, ficou muito batido, muito forte, que é necessário, sim, essa conversa entre os estados. Não tenha dúvida disso, Nicolas. Legal. E aí, assim, acho que só para a gente encerrar, porque também a gente já está muito próximo do tempo que a gente tem aqui, infelizmente, né? Queria saber se vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer, tanto o Marcos quanto o Júlio, e como você também, Dayana. A minha consideração, acho que o Brasil, tratando do nosso país, eu acho que ele tem que acordar para esse mercado. É um mercado importante, é um mercado exponencial, é um mercado de futuro. A doutora Dayana colocou muito bem, né? A gente vai passar a ter uma economia, não só uma economia
através de tokens, mas outros ativos e questões também não financeiras. E a gente não pode ficar para trás, não adianta a gente fazer igual nós fizemos aí no passado, um corta e cola de legislações americanas, um corta e cola de legislações. A gente tem que entender o nosso propósito, a gente precisa atrair investimentos. Então, acho que, para mim, a conclusão é que hoje a gente não consegue gerar uma segurança para o empreendedor. A gente está, o empreendedor que trabalha no país está em solo inseguro, né? Está tateando solo inseguro, e acho que o governo tem que acordar para isso. Tem algumas boas iniciativas, igual o projeto de lei, igual sandbox acontecendo, mas se a gente quer realmente atrair esses investimentos e fomentar isso aqui no Brasil, a gente tem que acelerar isso um pouco. Legal. Dayana, quer fazer algum comentário final? Na verdade, eu acho que no fundo é isso, nós temos que estabelecer um espaço de diálogo multifacetado com os principais players, né, administração e administrados, para ontem, né? Então eu acho que o grande ponto aqui é isso, é a gente entender que o mercado está mudando, faz parte do movimento maior e que é necessário sim, para a gente não perder o bonde, sentar, conversar, entender e estabelecer estándares. A gente vê já iniciativas muito positivas, como é o Sandbox, né? Regulatório, eu acho que é um bom começo, e acho que avançar é preciso, eu acho que é a frase, né, da discussão, avançar no Brasil é preciso. E agradecer aí o convite e a participação nesse debate, que foi muito interessante. Legal, Dayana, obrigado. Marcos, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos ficando por aqui e convido vocês todos a participarem também do próximo painel. Tenho certeza que vai ser conteúdo de muita qualidade. Tá legal, pessoal? Um abraço e nos vemos lá.